que um dos maiores escândalos da Segunda Guerra Mundial e essa música tem a ver uma com a outra. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Tudo bem. É o final dos anos 1930 e os Estados Unidos ainda estão se recuperando da quebra da Bolsa de Valores de 29. É o crash de 29. A economia está tentando se reerguer com um novo plano econômico, o New Deal, criado por Franklin Roosevelt. Do outro lado do Atlântico, a Europa vive um período de instabilidade extrema. Regimes autoritários avançam, tratados são rompidos e a Alemanha nazista inicia sua expansão territorial. A anexação da Áustria e a ocupação da Tchecoslováquia deixam claro que a guerra deixou de ser aquela ameaça e passou a ser um negócio real e medroso. Amedrontador, não medroso, amedrontador. Mesmo oficialmente fora do conflito, os Estados Unidos entendem o que vem pela frente. Antes de entrarem na Segunda Guerra Mundial, o país começa a se preparar. Fábricas aceleram suas linhas de produção, contratos militares se multiplicam e a indústria passa a operar no limite. A indústria da guerra norte-americana começa a girar em velocidade máxima, antecipando um conflito que cedo ou tarde cruzaria o oceano. Entre engrenagens girando e peças sendo encaixadas, um setor específico estava trabalhando como se não houvesse amanhã: a aviação militar. Com uma guerra ali batendo na porta, ela se tornou prioridade absoluta. Aviões de combate precisavam ser produzidos aos milhares, e junto com eles, motores extremamente potentes, confiáveis e capazes de sustentar bombardeiros que ficavam cada vez mais pesados e robustos. E é nesse contexto que a Wright Aeronautical Corporation entra em cena. O nome Wright não era apenas uma marca, tá? Era uma instituição sagrada. E se você está se perguntando se a Wright tem alguma coisa a ver com os Wright Brothers, sim, a fundação original era dos Wright Brothers, por isso o nome. E durante a guerra, a Wright Aeronautical se tornou uma das principais, se não a principal fornecedora de motores para a Força Aérea dos Estados Unidos. E entre os seus diversos modelos, havia um em especial, Wright R2600 Twin Cyclone, um motor radial de 14 cilindros, potente, complexo e fundamental para dar vida às aeronaves como o B-25 Mitchell, um dos bombardeiros médios mais importantes do conflito. E o problema começou quando, devido à pressão por produção, alguns limites éticos e morais começaram a ser ultrapassados. Com contratos bilionários assinados, prazos apertados e uma demanda que não parava de crescer, a empresa passou a enfrentar falhas graves em sua linha de fabricação. Motores com rachaduras estruturais, problemas de lubrificação, falhas de fundição, e esses são apenas alguns dos diversos problemas que não foram listados em documentos oficiais. Os motores seguiram a linha de montagem até o final, carregando defeitos e falhas que mais tarde implicariam em um desastre evitável. Com toda a pressão em cima da Wright Aeronautical, os executivos da empresa foram postos diante de uma decisão que aparentemente possui uma escolha simples e lógica. Mas na realidade, essa escolha violou toda a ética e moral da empresa. As duas escolhas eram as seguintes: descartar todos os motores defeituosos, assumindo os atrasos, perdendo lucro, perdendo contratos, mas evitando futuros acidentes. Ou enviar os motores defeituosos sem falar nada para ninguém, numa tentativa de evitar ao máximo a perda de dinheiro. Em uma escolha lucrativa, queria beneficiar a empresa e evitar o prejuízo, a Wright decidiu continuar com os envios dos motores danificados. Essa decisão ela foi tomada de maneira fria e calculada. A escolha de colocar o dinheiro na frente da vida e da segurança daqueles que iriam lutar na guerra pelo próprio país. E os responsáveis sabiam das peças defeituosas. Engenheiros alertaram,
Técnicos registraram as falhas, funcionários identificaram rachaduras, problemas de lubrificação, superaquecimento e falhas estruturais internas. Mas esses problemas eram facilmente resolvidos falsificando documentos, falsificando resultados de testes ou até mesmo ignorando por completo essas falhas. E como esses motores continuaram na linha de produção até o final, eles foram instalados em aviões que foram enviados para treinamento e combate. Jovens pilotos, muitos deles recém-formados, confiaram as suas vidas em máquinas que na verdade já estavam condenadas assim que saíram da fábrica. E assim os acidentes começaram. As mortes se acumularam. Pilotos morreram queimados, despedaçados, afogados. Famílias recebiam telegramas secos do exército. Vidas interrompidas antes mesmo de chegar no fronte. Estima-se assim que dezenas de pilotos tenham morrido diretamente em decorrência desses motores defeituosos. Morte essas que poderiam ter sido evitadas. Aí o escândalo explodiu quando o Senado americano, liderado por um jovem Harry Truman, iniciou uma investigação. E foi assim que a verdade veio à tona. A administração sabia de tudo e foi um choque nacional. A Wright Aeronautical foi acusada de fraude, negligência criminosa e de colocar lucro acima da vida humana. Documentos internos vieram à tona. Ex-funcionários provaram que a alta administração sabia desses defeitos. E o caso chegou aos tribunais e se tornou um dos maiores escândalos industriais da Segunda Guerra Mundial. E embora a empresa tenha escapado de punições proporcionais à gravidade do que ela fez, e muito por causa do contexto da guerra, a reputação nunca mais seria a mesma. E no meio da guerra, com a produção militar considerada vital para o esforço nacional, o processo se arrastou e perdeu força. A Wright Aeronautical não sofreu punições à altura da gravidade do que ela fez. Nenhuma condenação. Nenhuma responsabilização que correspondesse às vidas perdidas. E parte da culpa recaiu sobre oficiais de inspeção do próprio exército, que acabaram sendo julgados e punidos. Enquanto a empresa seguiu operando. E o resultado foi um silêncio ensurdecedor. Aviões caíram, pilotos morreram e as famílias seguiram em frente sem respostas claras. E a engrenagem industrial continuou ali girando, como se aquele capítulo pudesse simplesmente ser arquivado em nome de uma guerra vencida. Então, do ponto de vista legal, o caso se encerrou. Do ponto de vista humano, não. E esse caso acabou ressoando em 1947 na mente de Arthur Miller. Era um dramaturgo nova-iorquino nascido em 1915 que decidiu transformar essa tragédia em uma peça de teatro, All My Sons, ou Todos Meus Filhos. E a obra conta a história de Joe Keller, um pai de família que enviou peças de avião defeituosas para salvar o seu negócio, resultando na morte de 21 pilotos. Mas, ao contrário do que muitos pensam, essa obra não se passa no meio do campo de batalha, mas sim no jardim de uma bela casa, contando a história da família que mora nela. E durante a peça, a gente descobre que o filho Larry, que estava lutando na guerra, descobre a decisão do seu pai e, incapaz de suportar a verdade, decide tirar a própria vida. All My Sons fala de responsabilidade, culpa e das consequências das decisões tomadas fora do cockpit, mas que afetam aquelas que estão dentro dele. Décadas se passaram e em Columbus, Ohio, um jovem músico chamado Tyler Robert Joseph lê essa peça em sua sala de aula de dramaturgia e ele é inspirado por ela. Ele percebe que a peça não trata de guerra, mas sim desses dilemas éticos e morais que todos nós passamos no dia a dia. Escolher entre o fácil ou o certo. Em 2009, quando Tyler e os seus amigos Nick e Chris criam uma banda, eles foram confrontados pela decisão de escolher um nome para essa banda. E é nesse momento que o Tyler volta a essa história. Volta aos 21 pilotos mortos por decisões tomadas friamente, longe do campo de batalha. Pilotos que confiaram em máquinas que nunca deveria ter voado. E é nesse momento que nasce o nome 21 Pilots, ou
21 pilotos, que serve como um lembrete para a banda de sempre fazer o correto sem prejudicar ninguém, mesmo que seja a decisão mais difícil de ser tomada. O nome 21 Pilots ou 21 Pilots, depende de onde você nasceu, funciona não como homenagem direta e nem como denúncia explícita, mas é realmente uma lembrança constante, um nome que carrega uma pergunta ética que está embutida, um nome que obriga quem o carrega a pensar sobre a responsabilidade, consequência e propósito. E tem essa entrevista do Tyler aí, ó. Every night that we play, it's a constant reminder that you have to make the right decision, even though it may be the hard decision. E é possível ver esse dilema moral em diversas das letras do duo, como em Isle of Flightless Birds. Sua alma sabe o que é bom e mal, sua alma sabe dos dois lados. E agora é hora de escolher o seu lado. Ou em Car Radio, que diz algo assim na linha de: tem coisas que podemos fazer, mas das que funcionam temos apenas duas. E uma delas é a certa e a outra é a errada. Uma é a paz e a outra é o medo. Uma é a coragem de encarar a verdade e a outra é o conforto de dormir. E nós temos de escolher. O caso da Wright Aeronautical não foi um acidente durante a Segunda Guerra. Ela criou, na verdade, uma ferida que não pode ser jamais esquecida. Na aviação, a ética não é um termo qualquer, é uma medida. Ética é medida em milímetros, quilos, polegadas, procedimentos, manuais de manutenção, logbooks. E antes de continuar essa história, deixa eu puxar um universo paralelo rapidinho aqui com o mundo de hoje, tá? Na aviação, confiança não é um ato de fé. Confiança ela é construída com esses processos que eu falei, com os testes, com as redundâncias e responsabilidade. E na internet deveria ser exatamente igual. E hoje a gente confia os nossos dados, os nossos cartões de crédito, as nossas conversas, as nossas senhas e até decisões importantes a sistemas que a gente nem vê funcionando. Não é mesmo? É por isso que eu uso a VPN da Surfshark. VPN criptografa os seus dados que navegam pela internet. Além da VPN, tem também o Surfshark One, que inclui antivírus e monitoramento de vazamento de dados. Se suas informações pessoais forem expostas, você é avisado. E a gente não está falando de conforto não, está falando de segurança. Eu uso para navegar em Wi-Fi público, principalmente em aeroporto, para proteger dados bancários e até para pesquisar passagens aéreas sem ficar refém da localização do seu celular e do rastreamento de preço. Se você acredita que fazer o correto importa na aviação e fora dela, vale a pena conhecer. Acesse surfshark.com/aviões usando o meu link. E sabe o que você consegue com isso? 4 meses extras na assinatura, além de poder testar por 30 dias com garantia total de reembolso. É isso mesmo. Se não gostar, depois de 30 dias a Surfshark devolve o que você pagou. Então entre lá, surfshark.com/aviões. Essa história é para lembrar de sempre fazer o correto. Ok, mas o que isso importa hoje em dia? É porque a segurança da aviação ela não é feita só de tecnologia, é feita da ética, de decisões, de cada peça que entra no motor ou em qualquer lugar. E aqui nesse canal eu faço questão de falar isso, tá? Porque cada detalhe importa. Quando o piloto entra na cabine, ele confia que todos os outros fizeram seu trabalho da maneira correta para poder pilotar essa máquina. Porque se uma peça falhar, não tem um acostamento a 30 mil pés de altitude. E é exatamente isso que eu quero passar com a minha escola, a Lito Academy. A responsabilidade, a ética e o pensamento com segurança constante. O endereço da Lito Academy para você aproveitar essa onda de contratações na aviação está aí na descrição do vídeo. E o nome 21 Pilots serve para lembrar disso, tá? Escolhas erradas custam vidas. Escolhas certas salvam. E olha que esse roteiro ele foi escrito pelo filmmaker, o Nathan, hein? Que é um grande fã do 21 Pilots. Então, se você curtiu esse vídeo, dá uma moral pro Nathan aí, hein? Deixa o like no vídeo, compartilha aí com o pessoal que gosta de rock e se inscreva no canal, tá? E também considere apoiar. É só clicar no botão aí embaixo, ó. Seja membro. E aí você ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo que alegra o seu domingo ou te traz informação no domingo. Um grande abraço e até o próximo voo.